tudo ótimo comigo para variar, não é mesmo? Na aula de hoje nós vamos estudar o período regencial, que é o período em que nós vamos ter um rei aqui no país, mas ele não terá idade para controlar nem o que ele faz nas fraldas. Imagina o que ele faria no país, né? Porque ele tinha apenas 5 aninhos de idade. Só que antes de começar a aula, deixa eu explicar uma coisinha para vocês, antes que depois fique assim mal compreendido, né? Eu estou dando aula hoje com slide de dinossauros. E antes que vocês se perguntem, professor, esses slides têm alguma coisa a ver com a aula? Não, mas eles são legais. Olha que legal, gente, são slides de dinossauro. Meu, achei isso muito topzera. Em outras palavras, os dinossauros nada tem a ver com o que eu estou falando. Foquem na imagem, no que está escrito no centro do lugar, porque do nada pode ter um dinossauro olhando para qualquer outra região. Mas ó, topzera esses dinossauros, viu? Porque eu não sou obrigada a nada nessa vida, então eu vou dar aula com esses slides sim. Gente, período regencial. Período regencial, então, nós vamos ter aí, né, o nosso baby, o nosso Dom Pedro II pequenininho, porque o pai dele foi embora. Na aula passada eu falei para vocês o porquê que o pai dele foi embora, então se vocês não assistiram aquela aula, assistam aquela aula para que vocês possam compreender, porque hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu enquanto ele era só um baby. Mas como o conteúdo é muito longo, eu vou dividir ele em 2 partes, assim como eu já fiz com uma outra aula anterior, que eu acho que foi a Primeira Guerra Mundial. Esse aqui eu também vou dividir em 2 partes, ou vocês terão 60 minutos de aula, que eu acho que não será agradável para vocês, não é mesmo, gente? Então vamos seguir o fluxo que eu vou explicar para vocês direitinho como que foi esse período. Primeira coisa para vocês. Esse período vai ser extremamente conturbado. Ó, o dinossauro observando o período conturbado do período regencial. Por que vai ser conturbado? Nós teremos aqui um rei bebê, que por si só já é um problema. Segundo, nós teremos regentes que vão ser pessoas que vão tentar controlar o país, mas que fazem parte de partidos políticos diferentes. Então haverá tentativas de centralizar o poder, tentativa de descentralizar o poder. Vai ter alguns locais do Brasil que vão fazer de tudo para se separar do Brasil, ou seja, gente, estava em jogo durante o período regencial a união do Brasil. Ainda existiam regiões do Brasil que não engoliram esse negócio de independência. Ainda existiam regiões que não queriam fazer parte do Brasil, sabe? Não do Brasil como ele estava no momento. E alguns já não queriam fazer parte do Brasil mesmo há muito tempo atrás, então queriam aproveitar a situação. Já que o rei é bebê, muitos locais do Brasil vão aproveitar essa situação para criar uma pendenga, para tentar se livrar, muitos movimentos sociais. Por isso que eu separei essa aula, porque uma aula eu vou deixar só para movimentos sociais, de tanta peleia, de tanta perrenga que tinha nesse período, tá? Então é um período muito conturbado mesmo da história do Brasil. E nós vamos tentar entender na aula de hoje como que estava a questão política, quem eram os partidos políticos e o que eles fizeram enquanto esse rei era bebê. Lembrando que ele só vai poder governar aí em 1840, que vai ter o golpe, em 41 que ele realmente vai começar a governar mesmo, né? Vocês vão ver que, infelizmente, ele vai começar a governar antes de fazer 18 anos, mas isso é outra história. O que eu quero que vocês saibam agora é como que ficou esse governo aí desde que o rei foi embora, tá? Primeira coisa, partido político. O rei foi embora, fofou o pelo. E ele vai deixar 3 regentes no país, para cuidar do país, que a gente chama de 3 regentes, regência trina provisória. Nós vamos ter a regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência una, ou seja, regência trina é quando tem 3 pessoas no poder e regência una é quando tem uma pessoa no poder. Porém, as pessoas que estavam aqui governando o país eram de partidos políticos diferentes. Então, vamos ver quais que eram os objetivos desses partidos. Apesar de que nós costumamos falar que eles eram tudo farinha do mesmo saco. Mas vamos ver, então, como é que era aí esses partidos em si. Antes mesmo do rei ir embora, o Brasil possuía 2 partidos políticos muito fortes, que era o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro e o Partido Português, eles deram origem a outros 3 partidos. Ó, aqui nós temos o Partido Restaurador. O Partido Restaurador ele foi criado a partir do Partido Português. E nós temos o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Exaltado, que surgiram do Partido Brasileiro, tá? E quais que eram os interesses? O Partido dos Restauradores ele era formado por portugueses, basicamente. Comerciantes e militares portugueses faziam parte desse processo e pessoas que gostavam muito da monarquia como ela era antes do rei ir embora. E essas pessoas queriam muito que o rei retornasse ao poder. Ou seja, queriam que o rei que foi embora, o Dom Pedro I, retornasse ao país e assumisse o seu cargo e tudo seguisse como era antes, tá? Só que esse partido político só vai existir até 1834. Nossa, professora,
Por quê? Porque o rei Dom Pedro I vai morrer, né? Então, assim, se o que eles mais queriam era a volta do Dom Pedro I e o Dom Pedro I morreu, então esse partido depois vai acabar desaparecendo e vai dar origem a outros partidos que eu vou mostrar para vocês ainda na aula de hoje. O interessante é que o líder desse partido restaurador era José Bonifácio. Mas José Bonifácio era brasileiro. Ele nasceu em Santos aqui, então que ele fazia parte de um partido que era extremamente português, porque ele gostava muito do governo como era antes, do Dom Pedro I. Poxa, prof, mas você falou que ele foi até preso no governo do Dom Pedro I. Águas passadas, ele não guardou rancor, ele gostava do governo anterior e ponto, acabou. Enfim, vocês vão ver que é cheio de contradição esse conteúdo. Aí nós vamos ter o outro partido, que é o Partido Liberal Moderado, que vai ser formado pela alta classe aristocrática, os donos de terra, gente graúda, montada na grana e com muitas terras e muito poder. Eles até queriam a monarquia, mas eles queriam a monarquia que o poder fosse centralizado, mas não absolutista. E que o voto fosse censitário, ou seja, só quem tem dinheiro que vota nesse lugar. Afinal de contas, eles tinham dinheiro, né? Então eles sabiam que eles seriam uma das pessoas que iriam participar do governo. E nós temos o liberal exaltado. O próprio nome já diz, ó, exaltado, né? O negócio ali, eles eram mais radicais. Eles eram formados em grande parte pela classe média urbana e eles queriam basicamente a descentralização do poder. Eles queriam que as províncias brasileiras, que são os estados brasileiros, tivessem uma maior autonomia. E existiam algumas pessoas dentro desse partido que inclusive queriam a república, viu? Cipriano Barata é um dos grandes representantes desse partido. E o Padre Feijó é um dos grandes representantes do partido anterior, que eu esqueci de falar para vocês, mas a tabela de vocês mostra. Só que como eu falei para vocês, esse conteúdo é cheio de contradição. Olha só, José Bonifácio, que é o líder do Partido Restaurador, que é formado basicamente por portugueses, ele é brasileiro. Padre Feijó, que vai ser o líder do Partido Liberal Moderado, ele é extremamente liberal exaltado. Ou seja, olha quantas contradições. O Cipriano Barata não. O Cipriano Barata realmente ele era um liberal exaltado no partido, no nome e no coração. Mas ali é muito de uma pessoa ser de um partido e depois ela defender outros tipos de ideais. Uma loucura. Mas eram esses 3 tipos de partidos. Prof, e qual partido que defendia o povo? Nenhum. Qual partido que o povo participava? Nenhum. Porque o povo não tinha participação nenhuma na política brasileira nesse período. Aliás, vai demorar muito para a população brasileira realmente poder participar de alguma coisa nesse país, não é mesmo? Aí, vamos ver então agora como que foram as regências. Depois eu explico para vocês como que esses partidos se transformaram em outros partidos. A questão que nós temos aqui, a regência trina provisória, que foram homens que o Dom Pedro I deixou aqui a cargo de cuidar do filhinho dele, né, o Dom Pedro II. 3 homens, tem aqui para vocês o senador Vergueiro, o Marques de Carvalhais e o Francisco de Lima e Silva. Professora, eu tenho que decorar esses nomes? Não, relaxa, tá? Só saiba que teve a regência trina provisória, que eram 3 homens que iam cuidar do país até que os políticos brasileiros fizessem uma nova eleição para escolher realmente a regência trina permanente, que supostamente deveria ter ficado no poder até o rei crescer, mas não foi bem assim que a história continuou, né? Mas sabe que teve essa regência aqui. Depois disso, depois que eles fizeram eleições, galera, só um pouquinho. Pegaram esse efeito, olha isso aqui, gente, vira um aviãozinho e vai. Gente, eu tô virando a louca de fazer slides. Olha aqui a regência trina permanente. A regência trina permanente, ela vai ser formada por 3 homens também. Vai ter aqui o Francisco de Lima e Silva, o Marquês Alegre, que eu não sei se era tão alegre assim, porque olha essa cara dele. E aqui tem para vocês o José Braulio, tá? Esse aqui vai ser a regência trina permanente, que supostamente deveria ficar no governo por um bom tempo. São de partidos políticos diferentes, mas estavam tentando conciliar ali os seus conflitozinhos. E no meio dessa peleia toda, essa regência trina permanente vai tratar de fazer algumas reformas no governo para conseguir manter a centralização política e o poder do Brasil por um bom tempo. A centralização política não, galera, manter a política, porque a centralização não será bem um foco. Em outras palavras, eles resolveram fazer ali uma peleia, uma reforminha no governo para poder ter um governo, sei lá, pacífico, até o rei crescer. Que de pacífico não vai ter nada, mas eles tentaram, né? Então, o que teremos aqui? As reformas regenciais, a reforma institucional do período regencial.
E em 1832 já será criado o Código de Processo Criminal. Na verdade, o que é o Código de Processo Criminal? É quando foi atribuído aos juízes de paz são juízes das províncias, um maior poder sobre julgamentos. Inclusive vai ser criado o júri popular, né? Que o povo vai lá e fala assim, é culpado sim, fogo nele. Vai ser criado o júri popular, o habeas corpus, que vai ser uma coisa muito boa, porque ninguém pode ficar preso sem que a pessoa realmente seja condenada e tudo mais. Por um lado, isso vai ser muito bom, você não pode prender as pessoas injustamente, mas por outro lado vai ser ruim. Por que vai ser ruim por um lado, prof? Porque pessoas que fizeram crimes políticos, né, que fizeram um monte de coisa errada, às vezes vão utilizar o habeas corpus, por causa da relação próxima que eles possuem com juízes, então eles conseguem bem fácil o habeas corpus. Eu tô aqui enrolando a língua para falar a palavra, mas tudo bem. E às vezes eles conseguem o habeas corpus e eles ficam soltos e acabam não sendo condenados pelos seus crimes. Assim como o habeas corpus realmente é uma coisa boa em outros contextos, como por exemplo num contexto de ditadura, é bom existir o habeas corpus porque daí ninguém é preso assim do além. Então tem o lado positivo e o lado negativo do habeas corpus ali, né? Mas para o bem, para o mal é melhor que ele exista, tá? E o Código de Processo Criminal, ele vai atribuir então um grande poder aos juízes de paz. Esses juízes de paz estavam instaurados em todas as províncias, em todos os estados do Brasil. O que isso acontece na prática? Na prática, que os grandes poderosos da região, os donos de terra, né, pessoas com muito poder político também, vão aumentar o seu poder. Por quê? Porque eles vão ter uma relação próxima com os juízes de paz. Vai virar aquela coisa assim, quase terra de ninguém em alguns lugares aqui no Brasil, viu? Eles tinham direito de prender, direito de fazer um monte de coisa que eles podiam fazer, sabe? Tinha o lado positivo e o lado negativo. Mas como o pobre nunca tem influência nesse país, então, para o pobre tinha mais lado negativo ter um juiz local aliado a políticos e a donos de terra ali que tinham o poder de mandar em você praticamente, não era uma coisa muito positiva para as pessoas pobres. Mas de qualquer forma, os regentes pensaram em fazer isso para deixar as províncias, as pessoas das províncias, um pouquinho mais felizes e assim elas não se revoltarem, mas o tiro vai sair pela culatra. E em 1834 também vai ser feita uma outra reforma que é o ato adicional. Muito importante, muito. É uma das coisas que mais caem quando se pede do período regencial em provas de vestibular de vocês, tá? O que foi esse ato adicional? O ato adicional foram leis que foram incluídas na Constituição brasileira. Exatamente. Aquela Constituição de 1824, que foi feita assim que foi declarada a independência, aquela coisa toda, porque a de 1823 da mandioca não foi aceita, né? Então, a de 1824 que foi aceita, os regentes resolveram adicionar alguns artigos nessa lei. E também revogar e limitar algumas coisas que estavam lá. Quais foram as principais coisas, então, que o ato adicional, que foi apenas uma mudança dentro da Constituição, quais foram as principais ações desse ato adicional? Primeiro, suprimiu o Conselho de Estado, ou seja, fez com que o Conselho de Estado não existisse por um tempo. Professora, o que é o Conselho de Estado que eu não sei? O Conselho de Estado era um órgão criado durante a monarquia, na qual somente as pessoas mais poderosas, uma pessoa que tinha, por exemplo, 200 mil réis de salário mensal. Gente, eu não sei nem calcular, eu sei que é muita grana. Somente as pessoas com muita grana e bem velhas também, porque tinha tanto critério para participar que você tinha que estar velho para poder participar de um negócio desse, que podiam participar do Conselho de Estado, dar opiniões, elaborar algumas leis, fazer algumas coisas. Ou seja, isso fazia com que apenas uma classe bem seleta de pessoas controlasse o país praticamente através do Conselho de Estado. Os regentes ficaram com muito medo do Conselho de Estado atrapalhar o governo deles, então eles suprimiram o Conselho de Estado, eles aniquilaram o Conselho de Estado por um tempo, porque depois vai voltar. Mas o ato adicional vai fazer, Conselho de Estado, você não existe mais por um tempo aí, tá? E também eles fizeram com que o poder moderador não pudesse ser usado por nenhum regente. Afinal de contas, o poder moderador era um poder muito alto, um poder muito poderoso, que vocês viram na aula passada, que podia aniquilar o poder executivo, legislativo e judiciário, podia fazer um monte de coisa no país. Então eles disseram, esse poder é apenas do imperador, e nenhum de nós aqui somos imperador, então não vamos usar. E eles também criaram as assembleias provinciais. As assembleias provinciais, elas vão ter muito poder. Por quê? Assembleias provinciais são assembleias que acontecem nas províncias, em cada estado brasileiros,
no qual essas assembleias, esses políticos tinham o poder de nomear os funcionários públicos. Então, os funcionários públicos não faziam concurso, eles eram nomeados pelos políticos da Assembleia. Vocês estão tendo noção do poder que eles possuíam? Podiam trocar voto, podiam controlar as pessoas locais, porque eram eles que escolhiam esses funcionários públicos. Então, era bastante controle que estava sendo jogado na mão das províncias. O poder estava sendo descentralizado com essas reformas, né? Indo para as províncias, que era o interesse do Partido Liberal Exaltado. Os liberalistas, como eles eram chamados, eles tinham interesse aí de dar mais poder para as províncias, e então pode-se dizer que houve um avanço liberal quando foi feita a regência trina aí permanente. E mais uma coisa muito importante é que essas assembleias provinciais, elas também podiam determinar quais que eram as despesas que cada estado possuía e qual que era a arrecadação que cada estado precisaria. Então isso fez com que alguns estados ficassem mais ricos que os outros. Por quê? Porque se eu moro no estado de São Paulo, inclusive o estado de São Paulo foi um dos estados que ficou mais rico, e eu sou lá uma das pessoas da Assembleia Provincial, e eu determino que tantos bilhões de, réis gastos no meu estado por ano. Significa que de toda a arrecadação que o meu estado terá, essa quantidade de dinheiro vai ter que ficar fixa no meu estado. Só o que sobrar vai para o governo central. Só que eu posso falar que eu gasto muito mais do que eu realmente gasto. Isso vai fazer com que mais dinheiro fique na província. E assim, gente, a província vai crescer. Além disso, se eu falar que eu gasto bastante e eu não tenho dinheiro suficiente, o estado tem que me dar dinheiro também. Então, isso vai fazer com que muitos estados cresçam economicamente. Aí São Paulo, Minas Gerais, terão alguns dos estados que vão se destacar aí e vão começar a aumentar a renda do próprio estado e melhorar o estado, aquela coisa toda. Mas, enfim. Aqui que eu tive uma crise de tosse, uma crise de, enfim, né? Voltei ao meu eu normal, mas o que eu estava dizendo para vocês é que os estados brasileiros, então, alguns vão conseguir uma maior autonomia aí nesse processo, tá? Ok. Pode-se dizer, então, que com o ato adicional nós tivemos o avanço liberal, que os estados estavam mais descentralizados e tudo mais. Mas agora precisava de mais uma coisinha para conseguir manter a ordem, a Guarda Nacional. Então também foi criado a Guarda Nacional, que é muito, muito importante. A Guarda Nacional, ela foi criada para poder vigiar as cidades, as províncias, ver se estava tudo certo, manter a ordem. Quem podia participar era apenas homem alfabetizado e branco e tudo mais. Eles diziam que era para manter a ordem e também manter a paz e tudo certinho. Mas na prática mesmo, isso aí, as guardas nacionais serviam para descer o cacete em quem reclamava do governo e para poder ir até em quilombo e catar nego que fugia. Na prática era isso que eles faziam, né? Mas, enfim, isso deu muito poder a alguns moradores locais que participaram da Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, se você participasse dela, você não precisava participar do Exército. Então, muitas pessoas preferiam participar da Guarda Municipal, né? Porque daí você fazia aquela vigília e tal, né? Mostrava que você era poderosão da cidade, o boy que participava da Guarda Nacional, e de quebra nem precisava participar do Exército. Isso vai mudar depois, tá? Porque eles vão ver que deu ruim, que não era legal deixar as pessoas na Guarda Municipal e ao mesmo tempo não mandá-las pro Exército. Mas o outro motivo pelo qual a Guarda Municipal foi criada é porque as milícias que existiam antes, que faziam o papel que a Guarda Nacional fazia, elas eram formadas por todo tipo de pessoa, né? Pessoas pobres, ricas, tananã, enfim, alfabetizadas, não alfabetizadas, tanto faz. Só que muitas das pessoas que participavam das milícias antes, elas odiavam o governo por vários motivos, né? Porque a vida delas era uma merda. Então elas tinham todos os motivos do mundo para odiar o governo. Então eles queriam criar a Guarda Nacional que fosse uma polícia, enfim, não uma polícia que não era esse nome que dava para eles na época, mas enfim, uns seguranças do Estado ali, enfim, que fosse de confiança, que fosse pessoas que não tivessem tanto ranço assim do governo. Por isso que quem participava desse governo eram pessoas que tinham dinheiro, pessoas brancas, homens e tal, que não tinham muita coisa para reclamar em um país que privilegiava o homem branco rico, não é mesmo? Aí, nós vamos ter também, durante esse período, a evolução dos partidos políticos, né? Como assim? Na verdade, essa evolução já tinha começado antes, mas aí ela vai se firmar. Que é
a transformação dos partidos políticos. O Partido Português e Brasileiro, eu já falei para vocês que eles deram origem ao Partido Restaurador, Moderado e Exaltado. Porém, quando o rei morreu em 1864, o Partido Restaurador, puf, desapareceu. Aí surge outro partido, que é o Partido Regressista, que são aquelas pessoas que defendem mais a ideia de monarquia, uma ideia mais conservadora de país, como era mais no passado, né? E o Partido Brasileiro, que deu origem a dois partidos, que é o Moderado e Exaltado. Quem era do Partido Moderado, boa parte das pessoas do Partido Moderado, que são os grandes donos de terra e tal, vão acabar indo para o Partido Regressista, ou seja, o Partido Conservador, que quer conservar o Brasil naquelas bases bem de monarquia e o absolutismo, aquela coisa toda. E parte das pessoas que estavam no Partido Moderado e as pessoas que estavam no Partido Exaltado vão migrar para um outro novo partido no país, que é o Partido Progressista, que são os liberais. Por isso que quando vocês estão lendo os livros de vocês, aparece lá Partido Conservador e Partido Liberal. Ué, prof, mas não existia dois liberais? Existiu no passado. Depois ele foi modificado e ficou conhecido como liberal apenas aquele partido que tinha um pouco mais de ideias republicanas ou menos absolutistas, tá? Mas como disse para vocês, no fundo eles eram tudo farinha do mesmo saco, né? Só defendiam a elite, o governo era para a elite, com a elite e só viam a elite basicamente. Mas existiam então esses dois lados aí, conservador e liberal. O que mais diferenciava esses dois partidos, que foram os dois únicos que ficaram depois, o Partido Conservador ele queria um poder mais centralizado e o Partido Liberal queria um poder mais descentralizado. E como vocês viram, o ato adicional e o Código de Processo Criminal, ele tinha uma visão um pouco mais liberal, tá? E na continuação para vocês, o Brasil vai acabar se transformando depois em uma regência una. Vai ter tanta briga política na regência trina que vão escolher uma única pessoa para ser regente. E o primeiro regente uno é o Padre Feijó, que vai ocupar o governo de 1835 a 1837. Será um prazo curto, porque ele será acusado pelos outros deputados e tudo mais, que ele não sabia agir de forma firme perante os movimentos sociais que haviam explodido. Essa será uma das reclamações em cima dele, tá? Porque, olha, vai surgir várias revoltas quando ele estava no governo. Cabanagem, sabe nada, a farroupilha, que vocês viram na outra aula com a professora e tudo mais. E como ele não vai conseguir agir de forma muito firme, então, pelo menos vão acusar ele de não ter conseguido fazer isso, ele vai acabar sendo retirado do poder, não vai ficar tanto tempo assim, tá? E nós também teremos, só para constar, ele era do Partido Moderado, só que depois ele vai acabar tendo ideias mais liberais. Então, enquanto o Padre Feijó esteve no poder, pode-se dizer que nós tínhamos aí uma visão bem liberal do governo. Só que depois que ele sai, em 1837, entra o regente uno Araújo Lima, e ele é conservador. Na verdade, na carteirinha dele, ele era liberal, porém, no fundo, e da forma com que ele agia, ele representava os conservadores. Portanto, quando o Araújo Lima entra no poder, em 37, podemos dizer que houve um avanço conservador no poder. Ou seja, eles tentaram refazer o que havia sido feito no partido quando os liberais estavam no poder, porque eles acharam que o que os liberais fizeram acabou dando margem para que tivesse muitas revoltas, ou seja, eles acham que o fato dos liberais terem dado muita liberdade para os caras da província, isso fez com que eles se sentissem tão tão dono de si, que fizesse com que tivesse muitas revoltas. Eles queriam voltar a centralizar o poder para conseguir controlar as revoltas no Brasil. Portanto, que a gente fala que nesse período vai ter um regresso conservador, porque saindo o Feijó e entrando no Araújo Lima, é isso que vai acontecer. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a lei de interpretação do ato adicional. Como assim, professora? Vocês viram que o ato adicional foi feito anteriormente, né? Porém, com o Araújo Lima terá a interpretação do ato adicional, ou seja, uma modificação aí. E nessa modificação, eu vou voltar aqui para vocês conseguirem ver, quando eu falei para vocês do ato adicional, ó. Nessa modificação, o Conselho de Estado vai voltar. Então, o Araújo Lima vai fazer o Conselho de Estado voltar para poder centralizar o poder. Poder moderador não, né? Porque isso aí realmente é do imperador. As assembleias provinciais vão perder poder, tá? Não vão mais poder nomear os funcionários locais, porque eles viram que isso dava muito poder para eles. No Código de Processo Criminal, eles vão tirar o júri, porém eles não vão diminuir o poder dos juízes de paz. Os juízes de paz vão continuar com o poder, tá? A diferença é que com o tempo
a polícia, vai ser inserida a visão de policial, polícia e tudo mais, e eles vão começar, então, a tirar um pouquinho do poder aí dos juízes de paz, mas juízes de paz vão permanecer basicamente a mesma coisa, sabe? Agora, o ato adicional, ele será feita uma releitura dele, uma interpretação nova, né? A lei de interpretação do ato adicional é isso, então. É eles tentarem retirar algumas coisas que os liberais haviam feito. Isso tudo na tentativa de controlar o país, né? Mas ainda no governo do Araújo Lima, uma outra coisa muito interessante que vai acontecer é eles não estavam conseguindo controlar as revoltas e o Brasil corria um grande risco de ter regiões que talvez iriam conseguir se separar. E foi aí que os liberais fizeram um clube, o Clube da Maioridade, e os liberais começaram a lutar para que o rei assumisse o poder. Professora, meu cérebro tá bugado. Os liberais não tinham uma ideia mais republicana? Por que os liberais lutaram para que o rei assumisse o poder? Não seria uma coisa dos conservadores fazerem isso? É porque os liberais ficaram com muita raiva que eles não estavam mais no poder. Então eles pensavam, bom, melhor ter o rei no poder do que ter os conservadores no poder mandando em mim. Quem sabe no governo do rei eu vou ter um pouco mais de espaço. E realmente eles tiveram, tá? Mas enfim, então os conservadores e os liberais vão pensar bem e vão ver que era melhor ter o rei no poder, porque talvez o poder ia ficar centralizado e eles iriam resolver essas revoltas de uma vez. Foi aí que eles fizeram o golpe da maioridade, ou seja, o rei tinha 14 anos de idade. Logo, ele não podia governar ainda. Então eles foram lá e mudaram a lei. Disseram que quem tinha 14 anos de idade era maior de idade, aí ele pôde assumir e ele assumiu. E quando ele fez 18 anos, eles modificaram a lei novamente e voltaram a dizer que quem tinha 18 anos que era maior de idade. Assim, o Dom Pedro II foi coroado com 15 anos, na verdade, porque o golpe foi feito aí no finalzinho dos 14 anos dele, então até ele assumir ele tinha 15 anos. Sim, gente. E novamente eu volto a dizer para vocês, o que Marleninha fazia com 15 anos de idade? Comia manga com sal. Basicamente era isso que eu fazia, gente. Meu Deus, que vergonha. Uma outra coisa que vai acontecer também nesse governo conservador aí vai ser a reforma da Guarda Nacional, tá? A Guarda Nacional vai ser assim, ó. Quem vai ser nomeado para participar da Guarda Nacional vai ser nomeado pelo governo e vão ser pessoas bem ricas, ou seja, participar da Guarda Nacional vai ser uma coisa de elite. E uma outra coisa muito importante, pelo menos assim, quem é líder vai ser de elite, né? A furreba é furreba. Se você participa da Guarda Nacional, nada te impede de ser convocado pelo Exército também. Então, nada de usar a Guarda Nacional como muleta. E com o tempo, a Guarda Nacional vai começar a perder poder também para as polícias, assim como os juízes de paz também perderam um pouquinho do poder. Tá? E com o tempo, então, eles vão perder, até que a Guarda Nacional vai desaparecer. Vai ficar apenas os descendentes das pessoas da Guarda Nacional, que vão ser chamados de coronel, mesmo sem nunca terem pisado o pezinho no Exército, né? E esses coronéis, mais tarde, serão os grandes donos de terra no Brasil na época da política do café com leite. Bom, gente, é isso. Agora nós vamos resolver algumas questões. Observe mais um pouquinho o meu dicionário. Meu dicionário. Ai, meu dinossauro. Não é bonitinho esses meus dinossauros, gente? Agora vamos resolver alguns exercícios e depois nós vamos continuar na próxima aula com o conteúdo de período regencial, tá? Se os dinossauros continuam ou não, eu pensarei. Até mais, galerinha. Até mais, não. Eu vou continuar aqui porque eu vou emendar um vídeo de correção de exercício agora, então é isso. Vamos estudar. Gente, vamos agora então resolver aqui as questões de vocês, a questão 14 e a questão 17. Eu tenho que dar um tempo para vocês responderem, mas basta vocês pausearem, daí vocês respondem, depois vocês ligam e continuam, não é mesmo? Olha só, a questão 14. Nada mais liberal que um conservador na oposição e nada mais conservador do que um liberal no governo. Realmente isso aqui resume muito o governo da época. Vocês têm que analisar as afirmativas que falam sobre os partidos políticos na época do período regencial e falar quais que são verdadeiras e quais que não são. Então vamos lá. Analise as afirmativas a seguir sobre as expressões. A frase 1 diz: muito propagada no período regencial, mostra que, embora com denominações diferentes, conservadores e liberais possuíam basicamente os mesmos interesses. Verdade. Apesar de conservadores e liberais brigarem politicamente por um ou outro objetivo político, sobre como que eles queriam que o Brasil andasse, um queria que o Brasil fosse mais centralizado, o outro queria que o Brasil fosse mais descentralizado, apesar dessas mudanças, dessas diferenças, ambos queriam a mesma coisa, tomar conta do poder. Então, quando eles estavam satisfeitos no poder, não existia nenhum problema para eles. Ambos queriam controlar o país ao seu modo. Então, a frase 1 pode ser dita como correta. A frase 2.
muito propagada no período regencial, mostra que conservadores e liberais possuíam posições políticas, sociais e econômicas muito distintas. Não era tão distinta assim. Politicamente falando, queriam controlar o poder, de uma forma centralizada ou descentralizada, mas queriam. Politicamente falando, não queriam pobres no governo. Politicamente falando, eles estavam cagando e andando para a existência dos escravos, tipo, eles não se importavam com esse tipo de coisa. Então, tipo, não era... E economicamente falando, eles eram ricos, tá? Tanto liberal quanto conservador. Você não via pobre aliado aos partidos políticos, não, né? Até mesmo porque nem tinha espaço para eles nesse processo aí. Então, eles não eram tão diferentes assim. Logo, a questão 2 não pode estar correta, né? Aí, a 3. Muito propagada no período regencial mostra que conservadores e liberais possuíam as mesmas origens sociais e não se opunham, por exemplo, à escravidão. Eu acabei falando isso no número 2, né? Quando eu falei o porquê que a número 2 estava errada, eu acabei falando esse negócio para vocês aí. Então, a frase 3 está certa. Eles não tinham oposição nenhuma à escravidão ali. E agora vamos para a questão número 4. Muito propagada no período regencial mostra que conservadores e liberais possuíam concepções políticas muito diferentes e defendiam a participação popular no poder. Gente, em algum momento eu falei para vocês que eles defendiam o povão no poder? Eles queriam o povo com a cabeça abaixada, fazendo o que sempre fez. Sendo assim, a correta é... Tá, frase 1 a frase 13. Então, a correta é a letra A. Se bem que vocês têm gabarito, né, galera? Então, isso não é muito necessário. Eu tenho que explicar para vocês mesmo. Agora, a questão 17 da UEL, que diz o seguinte. No governo do regente Araújo Lima, de 1837 a 1840, que é a segunda regência una, né, foi aprovada a Lei da Interpretação ao Ato Adicional. O que lei de interpretação do ato adicional é essa? Lembra que eu falei para vocês que ela havia sido aprovada antes, durante o governo liberal, só que depois, durante a regência trina permanente ali, que o governo liberal estava em voga, e depois ela teve um ato de interpretação em 1837, tá? É o seguinte, a pergunta é, o que essa lei diz? Quando teve a interpretação do ato adicional, o que eles queriam? Eles queriam modificar alguns pontos centrais da Constituição vigente, extinguindo o Conselho de Estado? Não! O Conselho de Estado foi suprimido e temporariamente extinguido quando o ato adicional foi criado. Não quando foi criada a lei de interpretação do ato, mas quando foi criado o ato pela primeira vez, tá? Então, não é isso. Buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes políticos que ameaçavam a ordem estabelecida, limitando os poderes das assembleias legislativas provinciais? Verdade. A interpretação do ato adicional foi uma tentativa de voltar atrás, de diminuir o poder que as províncias estavam tendo, de voltar a ter um poder centralizado, porque tinha tanta revolta no Brasil que eles viram que dar autonomia para os estados, da forma com que eles concederam, não foi uma coisa assim que deu tranquilidade para eles, ao contrário, deu um monte de perrengue pelo Brasil afora. Então eles vão fazer essa lei de interpretação para isso, para voltar a centralizar e para acalmar a ordem, né, para diminuir o número de revoltas, para ver se eles conseguiam diminuir. Então a letra B está correta? A letra C fala que essa lei de interpretação criava o município neutro do Rio de Janeiro, o território independente da província, como sede de administração. O Rio de Janeiro realmente foi um território neutro, tá, galera? Desde 1834, que eles transformaram ele em um território neutro, e ele foi neutro até a Constituição de 1891. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que o município do Rio de Janeiro, ele era governado diretamente pelo Império. E o estado do Rio de Janeiro, que é a província, esse sim era governado como os outros estados eram governados e tal, pelos governadores da província e tudo mais. Então, o Rio de Janeiro foi um município neutro, mas não foi a lei de interpretação do ato adicional que transformou o Rio de Janeiro num município neutro. Ele já era neutro antes disso. Então, a letra C está errada. A letra D. Revelava o caráter liberal dos regentes, suspendendo o exercício do poder moderador pelo governo. Não vou nem terminar de ler. Gente, a lei de interpretação do ato adicional é um avanço conservador no governo. Não é um avanço liberal. A ideia de dar mais poderes para as províncias era uma ideia liberal. Então, não revela caráter liberal. Ao contrário, retira uma ideia dos liberais. E a letra E. Restabelecia os poderes legislativos dos conselhos municipais, colocando nas mãos dos conselheiros o direito de governar as províncias. Não. Os conselhos municipais vão perder poder.
né, não vão ganhar mais poder do que possuir. Eles estão tirando o poder que as províncias possuíam e jogando ela para o poder central. Então, eles não estão aumentando o poder das províncias e tal, e os poderes locais, tá bom? É isso, meus amadinhos da prof. Se vocês sentirem dúvidas em relação a outras questões, faz como alguns coleguinhas de vocês fazem pra prof, que é mandar umas fotinhas pra professora, bonitinho, geralmente à noite, o que me leva a deduzir que vocês andam estudando à noite, mas enfim, tanto faz pra mim. O importante é que vocês estudam, tiram fotinhas e mandam pra prof. É isso. Beijos de luz. Bye, bye.